Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula 28.2, aquela aula de revisão dos conteúdos, aí onde nós vamos resgatar os conceitos pertinentes à aula passada. E falando de aula passada, né, que conteúdos foram vistos? O que nós vamos abordar? Nós vamos trabalhar hoje o quê? O conceito de lançamento oblíquo, né? Lançamento oblíquo, professor? Sim. Mas na física só tem esse tipo de lançamento? Com certeza não. Na física, você já estudou situações onde corpos são simplesmente soltos no espaço, né? Então eu vou pegar um corpo aqui, ó, soltei no espaço, caiu. Quando você solta um corpo no espaço, é o quê? Queda livre, né? Vai soltar um objeto, queda livre. Agora, quando você lança um objeto para cima, é um lançamento vertical para cima. Ah, você pega uma bola e rolou sobre a mesa e caiu. Ok, aí é um lançamento horizontal. Então, agora tudo que nós vamos ver hoje é diferente dessas outras formas de lançamento, porque nós estamos falando de um lançamento de um objeto de forma oblíqua. Aí calma lá, tem duas palavrinhas que eu falei que talvez você possa não estar entendendo. Primeiro, projétil, lançamento de projétil. O que é projétil? O projétil pode ser uma bola, tá? Que você chuta de forma oblíqua, pode ser o projétil, pode ser uma bola de golfe, quando você vai dar uma tacada, né? Deu uma tacada, você está lançando um projétil. Você pode pegar um estilingue, né? Esticou ali uma pedrinha com estilingue e pronto, você está lançando um projétil. Basicamente vai ser qualquer corpo sólido que você consiga o quê? Mandar algum tipo de energia, né? Transformar um tipo de energia em outro e fazer ele sair com energia cinética em movimento no espaço. E aí, como eu disse, esse projétil pode ser muita coisa. Uma pedra, uma bola, uma bala de canhão, por exemplo, certo? E aí vem outra palavrinha, oblíquo, né? Vai lembrar lá da matemática. O que é uma coisa oblíqua? Bom, ela não é horizontal e ela não é vertical. Então ela vai ter um ângulo aí maior que 0 e menor que 90 graus. Vai ser o quê? Um ângulo que vai ser lançado de forma oblíqua, ou seja, vai sair na diagonal. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Então aqui, analisando um lançamento que é oblíquo, eu penso o seguinte, movimento analisado ao longo de duas direções. Então aqui, eixos do plano cartesiano. Lá na matemática você está acostumado a estudar gráfico, né? E no gráfico tem o x e o y, são dois eixos. Nesse gráfico você vai ter um eixo horizontal, ó aqui ó, eixo horizontal, qual é? X, né? E ele é orientado para a direita. Quer dizer que esse eixo, os valores do eixo vão crescendo, ó, vão crescendo da esquerda para a direita. Cada valor que você pegar que esteja no sentido de para a direita, ele vai tendo o quê? Valores maiores. Esse eixo também constitui aqui, ó, esse plano contém também um eixo vertical, ou seja, um eixo que está em pé. Esse eixo vertical, ó, Y, ele é o quê? Orientado para cima. Então, se você pegar valores de baixo e começar indo para cima, ele vai te dar o quê? Valores cada vez maiores. Por que nós devemos lembrar desses conceitos da matemática? Por que lembrar de conceitos lá da matemática, da geometria plana, da geometria analítica? Porque na física, quando eu quero representar a velocidade, eu tenho que lembrar que a velocidade é uma grandeza vetorial. E se ela é grandeza vetorial, significa que velocidade vai ter módulo, direção e sentido. Pronto. Então aqui eu tenho um vetor velocidade, V. Entenda que esse vetor velocidade é como se ele tivesse sempre acompanhado dessas duas componentes dele aqui, ó. Ó, componente Vx deitado, tá? E componente Vy aqui, ó, tá em pé. Aí fala, ah, entendi, professor. Então todo componente de vetor estará direcionado na horizontal e estará direcionado na vertical. Agora, quando esse vetor ele está começando, vamos supor, eu estou iniciando o movimento aqui, aí eu estou falando de velocidade inicial em x, e aqui eu vou estar falando de velocidade inicial em y. Por que aparece o inicial? É porque essas velocidades, pode ser que elas mudem ao longo do movimento, né? No caso do x, não vai mudar.
O Vx vai ser constante nesse tipo de movimento. Mas no caso do y, com certeza vai mudar. Então é importante destacar que quando ele está em início de movimento, o livro, né, o material didático, ele vai sempre aparecer com o V0 aqui, né? V0x, aqui ó, V0y, quer dizer o quê? Velocidade inicial em x, velocidade inicial em y, tudo bem? Vamos nessa. Vamos nessa, pessoal. Opa, vamos lá. Ok, dá uma pausa aí. Segura aí. Eu acho que a gente falhou a comunicação aqui, é porque era só para mandar na tela. Eu tô mandando pro intervalo, né? Hã? Vamos para... Já? Vamos nessa. Olha só, pessoal. E aí, se tratando da aceleração do projétil, já dizemos o quê? Que a aceleração do projétil é a própria aceleração da gravidade. Quer dizer o seguinte, que ele vai estar sujeito à segunda lei de Newton ou o princípio fundamental da dinâmica, que vai dizer o quê? A força resultante atuando sobre esse projétil vai ser a massa do projétil vezes a sua aceleração, sendo a força vetorial, sendo a massa escalar e sendo a aceleração vetorial. Então, olha só, aqui nesse gráfico tem uma representação de como se comportam os componentes da velocidade em um lançamento oblíquo. Perceba que a componente V0x, ela vai ter sempre aqui ó, a mesma intensidade, ela não vai mudar, ok? Ela não vai mudar. Ah, a velocidade, a componente x, professor, da velocidade não vai mudar? Exatamente. Então aqui é um movimento uniforme, tá? Em x, analisando só a componente x, vai ser o quê? Um movimento uniforme. Agora, em y, não. Em y, ele vai ter um componente inicial para y. À medida que ele vai estar até aqui, ó, vou dividir. À medida que ele está subindo, nessa parte, ele está indo contra a gravidade. Então, se ele está indo contra a gravidade, a componente vertical da velocidade, ela vai diminuindo. Até que, quando chegar aqui no ponto máximo, essa componente y, ela é nula, tá? Ela é nula. Ah, mas então o corpo vai parar, professor, aqui? Não, não vai parar, porque aqui no ponto máximo ela apresenta a velocidade horizontal Vx, tá? A partir desse ponto máximo em diante, o corpo vai estar em queda. Em queda, ele está favorável à aceleração da gravidade. Então, nesse ponto, vai surgir aqui novamente, vai ressurgir essa componente vertical. Só que agora está o quê? Direcionado para baixo. O ângulo de inclinação, né, que eu aplicar sobre o projétil vai influenciar, pessoal, no alcance horizontal, sendo que o máximo alcance horizontal vai ser obtido com o ângulo de inclinação de 45 graus. Então, pessoal, olha só, eu vou dar um tempinho, tá? Vou dar um tempinho para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Então, olha só, eu espero que você tenha tentado fazer as questões. Será que acertou? Espero que sim, né? Vamos corrigir no passo a passo cada uma das questões. Vamos nessa! Primeira questão. Questão da UFMG de Minas Gerais. Ó, Clarissa chuta em sequência, uma após a outra, 3 bolas, tá? Então, ela vai chutar uma após a outra, 3 bolas, que aí a gente nomeia aqui como bola P, bola Q e bola R, tá? Cujas trajetórias estão representadas na figura. Então tá aqui, ó, Clarissa tá jogando futebol e ela lançou aí, fez 3 lançamentos oblíquos, tá? Bola P, bola Q e bola R. Então, sejam, né, T de P, T de Q e T de R, os tempos gastos, né, respectivamente pelas bolas P, Q e R, desde o momento do chute até o instante em que elas atingem o solo. Então, assim, na expressão, ele colocou aí, né? TP, olha lá, ó, olha as expressões da questão. TP, TQ,
TR. O que danado de tanto Q, T e T, QR isso aqui? Aqui é o seguinte, ela chutou, por exemplo, aqui, ó, a bola P, né? Aí, o que é o T? TP. Ah, é no momento que ela chutou, aí vai começar a contar o tempo. Aí ela subiu, trajetória parabólica, desceu. Aí quando desceu, pronto, aí parou o tempo. Tá? Esse é o tempo dela no ar. Ou seja, no momento que ela foi chutada até o momento que ela chega. O TQ é a mesma coisa. Ah, chutou a bola aqui. Subiu, tá contando o tempo, tá contando o tempo. Aí desceu, quando chegou no solo, ponto. Aí parou a contagem do tempo. Tudo bem? Ou seja, é o tempo de subida, somando o tempo de subida e o tempo de descida. Sabendo que eles são iguais, tá? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo total é o dobro do tempo de subida. Vamos lá, pessoal? Então, vamos lá. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, aí na letra A vai dizer o seguinte, o tempo de Q vai ser maior que o tempo de P, que vai ser igual ao tempo de R. O tempo de R vai ser maior ao tempo de Q, que vai ser igual ao tempo de P. O tempo de Q vai ser maior que o tempo de R, que vai ser maior que o tempo de P. O tempo de R vai ser maior que o tempo de Q, que será maior que o tempo de P. E a letra E vai dizer que o tempo de R será igual ao tempo de Q, que será igual ao tempo de P. E aí, pessoal, vamos analisar. Qual alternativa vai ser marcada aqui? O tempo que a bola permanece no ar, está relacionado com a altura, né? Maior altura, maior tempo de permanência no ar, né? E aí, nesse caso, fica assim, ó. O tempo de Q maior que o tempo de P, que é igual ao tempo de R, tudo bem? Olhando aqui na figura, dá uma olhada. Dá uma olhada aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Ok? Mais alto, deixa eu limpar isso aqui. Pronto. Aqui, ó. Altura máxima, tá? Pronto. Tá nessa altura aqui, ó, nesse nível, ok? Esse aqui. Ó, altura máxima. Tá vendo que tá igual? Pronto. Aqui vai ser P e R, tá? Então aí, ó. Tempo de Q maior que tempo de P, que é igual ao tempo de R. Tudo bem, pessoal? Porque se você olhar na figura, a altura máxima de P e a altura máxima de R são iguais. Então a altura ficou igual, então o tempo deles para chegar naquele ponto e descer vai ser igual, tá? O tempo total, né? Vai ser igual. E aquela bola, aquele projétil que foi de uma altura maior, o tempo dele de subida, né, vai ser igual ao tempo de descida e o tempo total acaba sendo maior ou superior ao tempo de P e ao tempo de R. Tudo bem, pessoal? Perfeito. Então aí quem marcou a letra A acertou. Questão 2. Um indígena dispara uma flecha obliquamente, tá? Um indígena dispara uma flecha obliquamente, sendo a resistência do ar desprezível. A flecha descreve uma parábola, tá? Descreve uma parábola num referencial fixo ao solo. Considerando o movimento da flecha depois que ela abandona o arco, afirma-se. Então vamos lá. Primeira afirmação. A flecha tem a aceleração mínima em módulo no ponto mais alto da trajetória. 2. A flecha tem aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido. 3. A flecha atinge a velocidade máxima em módulo no ponto mais alto da trajetória. E aí, pessoal? E a resposta, olha só, é C, tá? Apenas 2. Por quê? Vamos lá, apenas 2. 2. A flecha tem aceleração na mesma direção e no mesmo sentido. Vamos entender aqui. A segunda proposição diz o seguinte. Como é um lançamento oblíquo, significa que a aceleração é a aceleração da gravidade, tá? E a aceleração da gravidade, em qualquer ponto, ela sempre vai estar apontando para onde? Na vertical, de cima para baixo. Ou seja, não importa se o corpo está subindo ou descendo, ele estará sujeito sempre à aceleração da gravidade. Por quê? A força resultante nele, desconsiderando a resistência do ar, é a força-peso, tá?
Então, a força resultante é a própria força-peso. Por isso, aqui ele está sujeito a uma aceleração que tem sempre o quê? A mesma direção e o mesmo sentido. Então, por isso que a segunda expressão está correta. Agora, vamos entender por que a primeira está incorreta e por que a terceira está incorreta. Vamos lá. Primeira afirmação. A flecha tem aceleração mínima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Então, a explicação que eu fiz da 2, ela serve para dizer por que a primeira está errada, tá? Num ponto de uma trajetória, não existe isso de a aceleração ser maior aqui ou menor aqui. O valor dela vai ser constante, tá? Em módulo, tá? Em módulo. Então, em módulo, o valor da aceleração vai ser constante. Vai ser equivalente à aceleração da gravidade. Então, aqui, ó, a palavra mínimo não acontece. Então, por isso que a primeira é falsa. Na terceira, vamos lá, analisar a terceira. A flecha atinge a velocidade máxima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Então, não é bem assim, né? Não é bem assim. Vamos lá. Inicialmente, eu tenho uma velocidade v. Essa velocidade v tem componente horizontal e componente vertical, vy. Aí ela vai aqui, pronto, e desceu. Digamos que nesse ponto aqui seja o ponto mais alto. Nesse ponto, a velocidade v é somente a velocidade em x. Por quê? O que aconteceu com a velocidade em y? A velocidade dela em y é zero. Em outras palavras, quando ela atinge a altura máxima, ela não vai ter em módulo a maior velocidade. Ela vai ter em módulo a menor velocidade, porque a velocidade dela vai ser apenas a velocidade com a componente em x. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que a terceira também é falsa. Aí nos resta aqui, como eu havia explicado, apenas a segunda proposição, o que nos bate aí com a letra C. Tudo bem, pessoal? Então, vamos nessa, ó, questão Enem, se liga no Enem. Vamos lá. Questão 3. Num jogo de futebol, um jogador faz um lançamento oblíquo, tá? Um lançamento oblíquo, de longa distância para o campo adversário. E o atacante desloca-se abaixo da bola em direção ao ponto previsto para o primeiro contato dela com o solo, ok? Perfeito, então está aqui o ponto, né, de lançamento oblíquo do projétil, que nesse caso é a bola, certo? Desconsiderando o efeito do ar, analise as afirmativas. Primeira afirmativa, um observador que está na arquibancada lateral vê a bola executar uma trajetória parabólica. E aí, tá certo isso? 2. O atacante desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado para um observador que está na arquibancada lateral. 3. O atacante observa a bola em movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E o atacante observa a bola em movimento uniformemente variado. Vamos ver, estão corretos apenas, ó, 1 e 3, tá? Vamos analisar por quê. Aqui, 1 e 3. 1. Um observador que está na arquibancada lateral vê a bola executar uma trajetória parabólica. E a resposta, sim, de fato, dá uma olhada aqui, ó. Que trajetória é essa daqui? É uma trajetória de parábola, aqui, ó. É uma trajetória de parábola. Então, a trajetória é parabólica, tá? Quem está observando aí, no referencial externo, vê com essa trajetória com formato de parábola. Aliás, todo lançamento oblíquo, ao ser observado, formará uma trajetória parabólica, ok? Então, vamos lá. 2. O atacante desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado para um observador que está na arquibancada lateral. Então, isso não está certo. Vamos lá, por que não? Aqui diz o seguinte, vamos apagar aqui. Diz o seguinte. Num jogo de futebol, um jogador faz um lançamento oblíquo de longa distância para o campo adversário. E o atacante desloca-se abaixo da bola em direção ao ponto previsto para o primeiro contato dela com o solo. Se o jogador, olha o detalhe aqui, ó, o atacante desloca-se abaixo da bola. Se ele está se deslocando abaixo da bola, sempre alinhado com ela, significa que o atacante está com a mesma velocidade horizontal da bola. E a velocidade horizontal da bola é constante, tá? A velocidade horizontal da bola
é constante. E ele tem que andar com essa mesma velocidade horizontal. Em outras palavras, se a velocidade dele também é constante, porque é igual à velocidade horizontal da bola, ele está em movimento uniforme, tá? Então ele está se deslocando em movimento uniforme. E já o enunciado fala aqui, ó, o atacante desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, como se ele tivesse uma aceleração. Ele não tem aceleração, ok? Esse é o ponto. Se ele tivesse aceleração, ele não ia conseguir ficar abaixo da bola o tempo todo. Ele só consegue fazer essa proeza porque ele está com a velocidade horizontal igual à velocidade da bola. Tudo bem, pessoal? Então aí, ó, resposta, letra D, apenas 1 e 3. Então, pessoal, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E, ei, até a próxima. Tchau, tchau.